Olá! Hoje eu vou continuar falando com vocês sobre engajamento. Como eu conversei no último vídeo, eu expliquei que o engajamento estava baseado em dois fatores iniciais, dois fatores básicos, na minha opinião. O primeiro dele é o propósito, o significado, e o segundo deles é o alinhamento com as necessidades emocionais do ser humano. O propósito nas pessoas, logicamente, é uma coisa individual. Cada pessoa tem o seu propósito pessoal, pode até ser parecido com uma pessoa ou com outra, mas eles são individuais. E eles também são maleáveis, o que significa dizer que ao longo da vida esse propósito pode sofrer alterações. Pode não ser ligadas aos valores da pessoa propriamente dito, ou coisas mais estáveis dentro do caráter e da personalidade dela, mas de uma forma geral na composição do propósito, que vocês vão perceber que são várias coisas que compõem o propósito de uma pessoa, eu diria 4, eles podem mudar ao longo do tempo. A primeira parte que eu proponho que você faça uma análise é o que você precisa, o que você quer, quais são as suas necessidades, quais são as suas metas pessoais com relação ao que é necessário para que você tenha um certo grau de felicidade, de satisfação. Se é dinheiro, se é o status, se é uma realização, se é um determinado nível de conforto, se é um determinado nível de liberdade. Então, que a pessoa tenha isso bem definido, o que ela precisa, quais são as necessidades dela. O segundo ponto é o que ela gosta, o que ela ama, qual é a visão, qual é a paixão dessa pessoa, o que motiva essa pessoa com relação às atividades que ela exerce. As pessoas querem hoje em dia, e eu acho que já não só hoje em dia, mas um tempo para cá é muito mais forte, muito mais notável, que as pessoas querem fazer parte de algo maior. Elas querem ser úteis, elas querem trabalhar e querem participar de algo mais importante, maior do que ela em si. Então, isso compõe essa questão do que ela tem paixão, do que ela gosta, e entender também essa questão de fazer parte de algo maior. Então, é um outro componente interessante que eu vejo aí na composição do propósito. O quão as pessoas são habilidosas ou sabem fazer, o que você gosta de fazer, o que você tem habilidade para fazer, o que você tem competência para fazer. São habilidades manuais, são habilidades matemáticas, qual inteligência em você é mais desenvolvida e o que você gosta mais de trabalhar. Então, você entender exatamente quais são as suas aptidões. E por fim, aí, o quarto pilar nessa análise seria a remuneração. O quanto paga essa atividade que eu sou bom, que eu sei fazer, que eu quero fazer, que eu gosto de fazer e que está na direção de eu conseguir realizar o que eu preciso. O quanto paga, eu vou conseguir mesmo realizar o que eu quero, o que eu preciso, na minha opinião? Então, quando eu tenho esses 4 pilares dentro da minha visão de propósito, eu posso ter alegria, entusiasmo, satisfação e conforto, para que eu possa, assim, atingir o meu propósito. Então, são emoções e satisfações que eu vou ter para ser uma pessoa plena com relação ao meu propósito. Então, fazendo essa análise, você consegue perceber para si mesmo o que faz sentido para você e o que está alinhado com o seu propósito. A empresa precisa fazer isso. Tá aí a importância dela ter definida a missão, visão, valores e propósito dela mesma, para saber se ela faz essa conexão com as pessoas que estão trabalhando lá e ajudam elas a se sentirem parte de uma coisa maior, ajudam elas a entenderem se aquilo que ela vai fazer vai ajudá-la a chegar naquilo que ela quer, se ela tem as competências ou pode desenvolver, ou se a empresa vai ajudá-la a se desenvolver. Tudo isso tem uma relação direta, uma relação bastante importante para que a empresa, através de todo esse processo, consiga atingir o propósito das pessoas. Então, isso ajuda a compor o propósito das pessoas e ajuda a você também definir meta para essas pessoas, para que elas trabalhem de forma motivada, engajada dentro de uma equipe coerente e de forma que seja constantemente desafiada, mas também inspirada e motivada a alcançar esses resultados. Essa é a tarefa da empresa. E o veículo, o fio condutor disso são seus líderes, seus mentores, para trabalhar com essas pessoas. Gostaria de dividir aqui um caso interessante para vocês que eu passei na minha vida, quando eu fui fazer um trabalho numa empresa que produzia mangueiras de combustível para a indústria automobilística, itens de
de risco, né? A segurança do cliente é diretamente afetada pela qualidade deste produto, como pneu, tanque de combustível e outras coisas, freios, direção, são itens dentro de um veículo que podem impactar na segurança da pessoa. Então, uma empresa que fabrica um item de alta importância. Ela estava enfrentando problemas com excesso de refúgio, problemas muito grandes de qualidade, problemas muito grandes de credibilidade da empresa com relação ao mercado quando eu fui contratado para fazer um trabalho dentro dessa empresa. Fui apresentado pelo dono da empresa como uma pessoa que estava fazendo parte de um projeto maior, que ele estava começando a mudar ali as características, a cultura da empresa, para mudar a forma de trabalhar. Eu estava trazendo a minha experiência para dentro da equipe, para somar. Fez uma apresentação muito bacana minha, muito motivadora, muito inspiradora, e comecei a trabalhar com a equipe. Fiz um trabalho de diagnóstico, de conhecimento do que estava acontecendo, e uma das primeiras ações que fizemos foi melhorar os processos de controle dentro da produção de mangueiras. Então nós melhoramos as inspeções, nós criamos inspeções 100%, não mais por amostragem, não se verificava apenas uma parte da produção, mas sim 100% da produção, para que se garantisse que as mangueiras de combustível tivessem a qualidade necessária para não prejudicar ninguém, para manter o nome da empresa alto, para manter a qualidade alta e para que assim ela começasse a se firmar novamente no mercado. Ficamos surpresos porque encontramos mais de 30% da produção com problema, o que se imaginava que era bem menor, era alguma coisa de 5, 10, se apresentou no primeiro lote de inspeção em 30%. As pessoas ficaram surpresas negativamente, mas também, da mesma forma, ficaram entusiasmadas, porque elas estavam pela primeira vez vendo o tamanho do problema, exatamente onde acontecia, quais eram os percentuais, onde estavam acontecendo, em qual fase do processo. Então isso poderia ajudá-las a detectar a causa e corrigir e assim aumentar a qualidade da produção. Então nesse aspecto elas estavam entendendo, nossa, é um problema agora, né, ter esse nível de refúgio, que sempre teve, mas agora veio à tona, mas nós estamos na direção correta. Então havia esse sentimento. Fomos para casa e quando voltamos no outro dia para dar continuidade no trabalho, qual foi a nossa surpresa quando descobrimos que o lote enorme de mangueiras tinha desaparecido do estoque na área de segregação. Existia uma área específica, vermelha, para você deixar os produtos com problema, e eles não estavam mais lá. Havia um certo ar assim de pessoas falando uma com as outras, baixinho, e burburinhos e coisinhas, e eu, como uma pessoa nova dentro da empresa, não estava entendendo exatamente o que estava acontecendo. Com algum tempo de bate-papo, de conversa, eu descobri que eles estavam chateados porque o dono da empresa foi à noite lá com um caminhão, retirou todas as mangueiras e vendeu para o mercado de aftermarket, ou seja, mercado de reposição, não para a fábrica original, mas para o mercado de reposição. Ou seja, ele colocou algumas centenas de milhares de mangueiras com defeito no mercado, para prejudicar clientes e pôr a vida de clientes em risco. Para não perder aqueles 30% ou mais de produção, ele escoou. Então, para não ter aquele prejuízo financeiro imediato, ele acabou gerando um prejuízo muito maior na equipe, uma desmotivação muito grande de mais uma ação que era só de boca para fora, e ele mostrou claramente que a empresa não tinha uma visão, uma missão, valores e propósitos realmente concretos que pudessem estar relacionados com aquilo que eles têm como valores próprios, desconectando eles toda a empresa, criando um clima de funeral, um clima de desengajamento, um clima ruim para a empresa. Então isso trouxe um resultado negativo direto e também não permitiu que a empresa trabalhasse na direção de resolver os problemas mesmo, na causa raiz, com a equipe, com a competência da equipe, com a honestidade, com a integridade. Então foi um caso claro de que havia uma desconexão enorme entre o que o dono da empresa, o proprietário, dizia e o que ele fazia, o que não permitia que aquela empresa saísse daquela situação. Eu detectei dessa forma, né, eu identifiquei o caso desse meu ponto de vista e abandonei o projeto, fui trabalhar com outras empresas que estavam realmente interessadas em desenvolver a sua produção e trabalhar no desenvolvimento da sua equipe para que juntos pudessem chegar onde elas querem, com propósito e com coerência e com integridade.
Então tá aí um exemplo de vida que eu tive, que achei interessante compartilhar com vocês, para que vocês entendessem que não basta ter as coisas no papel, não basta ter só a intenção. É necessário ter uma coerência geral e que se busque mesmo individualmente os propósitos da pessoa e que elas se identifiquem com o propósito maior da empresa, a missão, a visão, os valores. Espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar falando de engajamento no nosso próximo vídeo. Um abraço.